Prezados irmãos e irmãs, estamos diante de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Congregacional do Largo do Tanque. Hoje falaremos sobre a lição de número 11, com o tema Financiando Missões. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de estar aqui diante dessa lição, Pai, para que possamos ser edificados pela Tua Palavra, que podemos compreender a Tua obra, a obra de missões pelo mundo, Senhor, que possamos, Senhor, de alguma forma, Senhor, sermos cooperadores, Senhor, que Tu possas nos abençoar, fortalecendo-nos na fé, na esperança, no amor, para que possamos ter dias melhores e que vida seja alcançada. Abençoe todos aqueles que são missionários, aqueles que estão ali à frente na Tua obra, na evangelização. É que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, temos como texto básico o livro de Atos 11, 29. Gostaria de ler com os irmãos 11, 29. Daqui. Os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudeste socorro aos irmãos que moravam na Judéia. Com efeito, isso eles fizeram, enviando aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Acabou, eu li o 29 e o 30 também. O que acontece nesse sentido? Isso aí foi o Acabo, ele prediz uma fome. Então, esses missionários, esses homens que estavam pregando, né, como por exemplo, no caso de Barnabé e de Saulo, eles precisariam, no caso ali, de um sustento, né, uma questão de alguém que pudesse ali financiar o trabalho e a obra deles. Por isso que diz que os discípulos determinaram mandar cada um conforme que pudesse socorro aos irmãos que moravam na Judéia, porque ali estava passando na questão um período de fome, então haveria necessidade de um sustento, né, para esses missionários. E temos como objetivo da lição apontar as formas mais aplicáveis à igreja local quanto ao sustento financeiro de missões transculturais. Então, a gente pegando aqui a lição, aqui na introdução, fala sobre que na Inglaterra, no século XVIII, um sapateiro e pregador leigo chamado William Carey sente-se chamado para o trabalho transcultural na Índia. Após muito trabalhar, Karen conseguiu comprar as passagens e embarcou para o sul da Índia numa viagem de 5 meses de navio, justamente com sua esposa Dorothy e 5 filhos, e o menor com apenas 3 meses de vida. Permaneceu trabalhando naquele país durante 41 anos. Traduziu a Bíblia inteira para o pelanguês, Sanskrit e Marathi, e o Novo Testamento para várias outras línguas. Fundou as escolas cristãs e foi usado na conversão de grande número de hindus e na formação de várias igrejas, além de discipular muitos pregadores nativos. Sem dúvida, ele impactou a Índia com a mensagem do Evangelho. Porém, nesses 41 anos de trabalho, o que poucos sabem é que ele e sua família tiveram tempos críticos, doenças, morte, fome e a falta de um teto onde dormir. E isto pela falta de sustento financeiro por parte das inúmeras igrejas inglesas, né, na Inglaterra. Então esse missionário, ele passou, o autor aqui está na introdução, ele quer dizer o seguinte, porque a dificuldade que passa um missionário, a dificuldade financeira. E é isso que a lição aqui quer nos alertar e que nós levarmos para uma contribuição, né,
com os missionários, com o trabalho de missão. Aqui na página 42, fala o seguinte, eu vou ler essa parte, porque isso aqui é muito importante, até para nós meditarmos sobre isso, que a obra missionária não está baseada na abundância, mas na disposição de termos o que temos. Ou melhor, de darmos o que temos. O pré-requisito para o envolvimento financeiro é o envolvimento pessoal, com a obra financiada. Falando dos crentes da Macedônia, Paulo resiste, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, os mesmos acima delas, se mostraram voluntários, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas deram de si mesmo primeiro ao Senhor. Está lá em 2 Coríntios 8, 3, 5. O compromisso com o Senhor é a visão da obra a ser realizada e deve evitar-se de qualquer envolvimento financeiro. Enviamos o dinheiro para missões sem estarmos envolvidos com tal obra. Não é o ideal de Deus. Quer dizer, a obra, ela não é só na questão financeira, mas estarmos envolvidos, né, na questão da oração, inclusive, porque o missionário, ele vai para essa obra, mesmo que ele tenha um recurso, né, ou que a igreja, ou os próprios crentes, né, enviam recursos para ele, eles precisam também na parte espiritual, porque eles passam muita dificuldade na questão espiritual, né? Então não é só a parte financeira, até a gente já vem falando isso aí nas aulas anteriores, na questão dos missionários, que eles precisam de pessoas, intercessores, né, vamos dizer assim, para que eles possam ali continuar nessa grande obra, que é uma obra de Deus. Quando se deve estar, talvez esteja elucidado em 2 textos, né, quanto deve se dar na questão. Aí tem lá em Atos 11, 29, foi no caso que nós lemos, a igreja de Antioquia deu conforme que possuíam, né, ou conforme suas posses, ou seja, de acordo com o que tinha eles ofertavam. Sem dúvida, esse princípio deve ser norteado também em nossas contribuições. Nesse caso aqui, era uma igreja ali que eles não tinham muitas posses. Então, o que acontece? Eles fizeram aquilo que eles podiam, que tivesse no alcance. Já em 2 Coríntios 8,3, Paulo registra que os crentes macedônios deram na medida de suas posses e o mesmo acima delas. Quer dizer, eles mesmo, além das suas posses, eles deram alguma coisa a mais, né? Ou que é mais além das suas forças. Então, isso indica que pela intensa necessidade da situação, eles dispuseram de dar até mais que suas posses possibilitariam um passo de fé, né? Quer dizer, na questão é isso, porque às vezes, por exemplo, a nossa igreja é uma igreja pequena, né? Ela não tem muitos membros, enquanto isso existem outras igrejas que têm 1.000 membros, 2.000, 5.000, inclusive eu estou falando isso aqui no Rio de Janeiro, não é em outro país não, mas aqui no Rio de Janeiro mesmo, na nossa cidade, vamos dizer, na nossa capital. Então, que eles possam até contribuir muito mais com o trabalho de missões e até para isso fora do país, né, que é as missões transculturais. E o que acontece? Esse ponto também de missões transculturais, quando a gente fala nisso, a gente normalmente pensa assim, como eu acabei de falar, são missões em outros países, mas não, as missões transculturais, ela quer dizer o seguinte, é fora da nossa cultura. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, nós temos nossa cultura, tá? Os nossos costumes, entendeu? Já, por exemplo, o índio é outra cultura. Eles vivem, por exemplo, lá em Mato Grosso, vivem no Amazonas. Então, o que acontece? A cultura dele é diferente. Então, quando se fala em missões para lá, nas tribos, nas aldeias, são missões transculturais, porque ela é fora da nossa cultura. Então, o que acontece? Mas não precisa sair fora do Brasil para fazer
as missões transculturais. Então, o que eu queria falar também é na questão aqui que eu fiz algumas coisas que a gente pode pensar no sentido que a nossa igreja, como eu falei, a nossa igreja, por ser uma igreja pequena, não tem muitos membros, mas a gente pode, de qualquer maneira, se preocupar na questão de missões. Como é que nós podemos fazer isso? Vocês sabem, né? A igreja, ela precisa dos dízimos e das ofertas. Então, o que acontece? Nós, cristãos, membros da igreja, nós temos esse compromisso principalmente com os dízimos, porque o membro da igreja, ele é abençoado pelo Senhor e ele tem que dar os 10%. Eu não digo nem dar, mas entregar aquilo que nos pertence, que é os 10% que é do Senhor. Então, eu até queria contar uma experiência minha, que há muitos anos atrás, eu vou dizer que mais ou menos na década de 90, eu como servidor público, né, federal, eu passei muito aperto, porque foi uma época que estava na questão daquela infração, e a questão foi até antes do real, e o presidente na época, né, ele tirou muitas vantagens do servidor público, nós ficamos numa situação muito difícil. Eu me lembro que um colega meu, ele fez empréstimo, né? Porque ele começou a ficar com dívida na época, o funcionário público estava ganhando muito mal, não tinha reajuste, e aí acontece que ele fez dois bancos, fez um empréstimo em 2 bancos, e ele uma vez me mostrou, que eu até, se ele não mostrasse, eu não acreditava. No contra-cheque dele, ele vinha, porque, sabe, servidor federal, né, quando é banco e que é do Brasil, ou Caixa Econômica, eles normalmente descontam em folha. E ele, 90% do salário dele era para pagar empréstimo. Eu nem sei como é que foi aquele caso, porque normalmente a questão porque o funcionário público, ele não foi assim em questão de folha, porque até normalmente o limite é 30%, mas como ele recebeu o pagamento pelo banco, eu não sei como na Caixa Econômica também, o que aconteceu? 90% do salário dele era para pagar a dívida de empréstimo. E eu também, na ocasião, fiquei numa situação muito difícil, porque eu também, por ser funcionário, estava me passando uma dificuldade, e teve um mês que eu tive que pagar minhas contas, né? E eu devo confessar que não sobrou dinheiro para o dízimo. Aliás, eu deveria fazer isso, separar primeiro o dízimo. Mas o que ocorreu para que eu não cumprisse aquilo que eu sempre prometi a Deus e sempre está o dízimo, entendeu? Eu fiz um empréstimo no banco, me lembro, isso foi no Banco do Brasil, não foi na Caixa Econômica, fiz um empréstimo para que eu pudesse, nesse mês, tá, pudesse entregar o dízimo. E eu não fiquei sem dar o dízimo. Mas olha só, eu fui tão abençoado com essa questão de eu ter feito isso, esse empréstimo, tomar essa atitude, que graças a Deus, olha que eu estou falando da década de 90, eu até hoje, graças a Deus, para a glória de Deus, eu nunca precisei fazer um empréstimo no banco. O meu salário tem vindo, nós melhoramos muito ultimamente a questão do reajuste, até apesar que eu não tenho reajuste desde 2017, desculpe, mas eu tive mais ou menos em 2008, eu tive um aumento, vamos dizer assim, de uma gratificação, porque nós já tínhamos direito, e aí foi uma greve que houve e tal, o governo resolveu dar esse aumento. E foi o nosso plano de cargo e salário, para dizer a verdade. Então esse plano de cargo e salário teve assim uma vantagem muito grande. E graças a Deus eu não precisei mais fazer empréstimo até o dia de hoje. Então Deus honrou
porque eu, para não deixar de dar o dízimo, eu tive que fazer um empréstimo no banco para pegar esse dinheiro do empréstimo e entregar o dízimo. Mas Deus me abençoou e tem me abençoado, por isso que eu não deixo de entregar o dízimo. Eu normalmente, a primeira coisa que eu faço, normalmente é dia 1º, primeiro dia 8 do mês, que sai o meu pagamento, eu vou lá, separo e entrego o dízimo. Porque isso aí, meus irmãos, é muito importante. Deus honra. Lá em próprio Malaquias 3,10 diz que Deus não vai permitir que nós passemos necessidade. As promessas dele é que nós teremos bênção sem medida, que Deus vai abrir as janelas dos céus para nos abençoar. Muitas vezes a gente fica pensando, será que eu vou conseguir pagar as contas? Será que Mas se nós retermos esse valor, dificilmente a gente vai poder honrar nossas contas. Mas quanto nós somos fiéis ao Senhor e podemos entregar esse dízimo ao Senhor e inclusive abençoar com oferta, e às vezes nessas questões, na necessidade da igreja, Deus vai honrar e vai abençoar. Faça isso que vocês vão ver a glória de Deus, vão ser abençoados. E nesse mesmo inteirinho, eu quero colocar também a questão da igreja. A igreja, o que é a igreja? Somos nós. Mas nós entregamos o dízimo, a oferta, e tem normalmente aquele administrador ali, ou pastor, ou um presbítero, alguém, que vai administrar, né, as finanças da igreja. E uma coisa que eu achei muito interessante é que eu vi um vídeo que fala o seguinte, que a igreja, ela pode, por mais que ela seja pequena, como a gente via lá no texto que eu li, né, na questão da igreja, que eles não poderiam estar aquilo que eles não. Então, quer dizer, nós, mesmo sendo uma igreja pequena, nós podemos, entendeu, com toda certeza, fazer algum trabalho e fazer um financiamento, vamos dizer assim, uma ajuda aos missionários. Mas como, Barbete? Como nós podemos fazer isso? E é isso que eu quero colocar. Porque o que acontece? Se nós administrarmos esse dinheiro numa questão seguinte, por exemplo, a primeira coisa que nós devemos fazer na questão de administrar nosso dinheiro, nossos gastos, e como nós devemos fazer um investimento para o futuro, né? Tanto no nosso diário, nas nossas finanças, como até a questão da finança da igreja. Primeiro, abrir uma poupança. Aí alguém vai dizer assim, mas como abrir uma poupança se a inflação está aí, não tem o reajuste, eu não tenho como arrecadar, está difícil e não sobra? Sim, mas se nós pudermos abrir uma poupança que seja com o mínimo possível e todo mês colocar aquele dinheirinho ali, que seja pouco mesmo, mas, por exemplo, não mexer e guardar, a gente, quando tiver numa maior dificuldade, a gente pode usar aquilo, ou no caso de necessidade. Então, a principal é abrir uma poupança. Eu digo isso não só na nossa vida, como na igreja também. Até uma orientação, assim, por pastor, administrador da finança, abrir uma poupança para missões. Por que abrir uma poupança para missões? Porque muitas vezes não sobra um dinheiro para missões. Mas, Barbeta, nós temos missionário na igreja? Sim, podemos ter, até no futuro. Nós não temos porque muitas vezes a gente não tem como contribuir financeiramente para esse missionário na conjuntura atual. Mas a gente pode pensar isso para o futuro. E como é que a gente vai fazer? Abre-se uma poupança na igreja para missões. E o que vai acontecer? Todo mês, aquilo que arrecada, vamos dizer que seja 5% ou 10%, porque bota numa poupança e deixa ali para missões. E vai aquilo rendendo, vai colocando, mês a mês, daqui 1 ano ou 2, quem sabe,
aparece alguém, um obreiro, que queira trabalhar na obra do Senhor como missionário. E aí o que vai acontecer? Pode-se pegar esse dinheiro, ou dependendo da quantidade já que tiver desse dinheiro, até no rendimento dele, ajudá-lo na questão financeira, aonde ele estiver fazendo lá o seu trabalho missionário. E principalmente também, se fizermos isso na igreja, separar, como eu falei, que nós devemos primeiro separar o do dízimo. E na questão desse dinheiro da poupança da igreja, podemos também, em primeira mão, já separar esse dinheiro para que possamos contribuir na questão. Até fica às vezes um pouco de vício, porque a questão tem gente que recebe primeiro dia útil, mas tem gente que recebe no quinto. E às vezes vai estar o dízimo na segunda semana e tal. E o que acontece? Aí depende da arrecadação para saber o percentual, ou então estipular um valor fixo, né? Para que possa também todo mês estar colocando isso aí na poupança. Agora, a igreja também, ela tem que pensar em questão, como nós também, nos nossos lares, pensar em notar todos os seus gastos. Na questão, para termos uma visão, quanto que nós estamos gastando, por que estamos gastando aquilo, o que a gente pode economizar, se pode gastar menos, ou então tem certas coisas que você não tem, por exemplo, alimentação, muitas vezes não tem como você diminuir, né? Mas a questão da luz, da água, você pode economizar, tanto na igreja como no seu lar. Então é bom fazer uma anotação, planejamento de todos os gastos, da receita, da despesa, e procurar, através disso, procurar poupar alguma coisa, inclusive para esse trabalho missionário. Já que aqui o estudo, né, é visando isso, visando a contribuição financeira para a obra de Deus, através das missões. Repensar os gastos, né? Quer dizer, depois que fizesse planejamento de receita, de gasto, né? Despesa, tentar ver o que pode fazer para diminuir, para poder economizar, para que possamos ter mais êxito na parte financeira. Então, eu queria te dizer que nessa conclusão que eu fiz isso aqui, aí você pode ajudar o trabalho de missões e sim levar o evangelho às outras pessoas e a Cristo como o Senhor e Salvador da vida deles. Quer dizer, pregar o evangelho, falar de Cristo, né, para essas pessoas. Mas o que acontece? Há uma necessidade de a igreja contribuir, tá? Porque a igreja somos nós. E nós temos que contribuir com missões. Eu acho que todas as igrejas evangélicas, elas têm que separar uma verba para missões, né? Porque se nós não temos ainda missionário, mas a gente tem que pensar no futuro. Se algum membro da igreja deseja fazer alguma obra transcultural, então nós já temos que separar uma verba, mês a mês, para que podamos isso no futuro, ou então que não seja nossa igreja, mas que seja de uma outra, na questão de uma outra igreja, mas da nossa denominação, até, por exemplo, uma igreja mãe, né? E outras coisas que possamos fazer, ter essa capacidade para podermos ajudar as missões e os missionários. Então eu queria também falar na questão aqui, que o autor fala sobre algumas sugestões práticas à igreja envolvidas com o sustento missionário. Reserva espaço no boletim da igreja para a cotação do dólar ou moeda, no qual é feita a remessa do sustento missionário, a fim de conscientizar a comunidade acerca do montante a ser enviado. Conscientizar a igreja de que a contribuição financeira é parte do seu envolvimento com a obra transcultural. A intercessão, correspondência, interesse e apoio também fazem parte desse envolvimento, tá? Quer dizer, não é só a parte financeira, mas a questão da intercessão, entendeu? Para que Deus também
abençoe ali o missionário, né? Ter sabedoria, como ele também vai gastar, a questão dele na fita física, né? Porque a gente sabe que os missionários muitas vezes vão para esses trabalhos em outros países e a cultura é diferente, a comida é diferente e às vezes eles não se passam bem na questão fisicamente, né? Da questão não estou acostumado com certas comidas, com certos temperos, para que Deus abençoe, para que eles não fiquem doentes, enfermos, porque normalmente com uma enfermidade, eles vão ter gasto com remédio, vão ter gasto com planos, com hospital, né? Porque muitas vezes eles não têm plano de saúde, é difícil até, e se não tiver um bom hospital, um hospital público, eles vão ter que ter um gasto. Então, isso é muito importante, está intercedendo pela integridade física deles, né? Para também não sofrer algum atentado, para que ninguém venha persegui-los também, porque isso aí às vezes traz um abalo emocional e precisa até de um tratamento psicológico. Então tudo isso é uma questão de pedir a Deus a bênção, né? E que eles sejam abençoados nesse sentido. Tanto na parte física, na parte psicológica, né? E separar alguns minutos nos cultos para o espaço missionário. Isso é muito importante, em que serão lidas cartas, relatórios dos missionários com os quais a igreja se envolve, e também mandei a igreja informada sobre este e outros campos. Mesmo que a igreja não tenha um campo, ou não tenha algum missionário trabalhando para a igreja, é importante que a igreja, de vez em quando, fala sobre esse trabalho missionário, ou convide algum missionário para que venha dar um testemunho para incentivar vidas, né, novas na igreja, novos convertidos, a se envolver com missões, a se preparar com missões. Como já foi falado em aulas anteriores, que não basta a pessoa querer ir ou ter o chamado. É bem verdade que Deus que está a capacitação, é Deus que manda, é Deus que escolhe, é Deus que convoca, vamos dizer assim, mas ele convoca aquele que se prepara. Não adianta mandar um missionário para os Estados Unidos, no qual ele não tem a língua inglesa, ela não fala, entendeu? O inglês. Então, como é que ele vai sobreviver? Como é que ele vai passar a mensagem para aquelas pessoas, porque eles falam inglês? Então, ele precisa aprender língua, ou que seja outras línguas, né? Que seja para que ele possa ali, nesse trabalho de missões, ele está preparado culturalmente na questão de preparado para o grupo ético e línguas, né? E a religião de número de cristãos, porque há barreiras para o evangelismo e os meios de alcançá-los, né? Essas barreiras que o missionário tem que estar preparado. Não adianta só orar, não adianta só contribuir financeiramente, mas precisa também esses que têm o chamado de Deus, eles se preparar. Normalmente Deus chama aquele que ele vê que já tem um preparo para a coisa. Então, se a pessoa já tem uma ideia, né, de ser, às vezes a pessoa já tem aquele dom, né, querer evangelizar, não aqui, mas querer evangelizar outras pessoas, no meio de tribos, de coisa. Tem pessoas que acham que pode fazer isso, entendeu? Então, se preparar, né, na questão para ser usado por Deus. A presença de missionário e agências missionárias, porque tem agências missionárias, né? Precisa que às vezes as pessoas, e pode até se inscrever, né, nessas questões de missionário. Eu me lembro que, se eu não me engano, o nome é Jocum, né, Jovens com uma Missão, que isso aí era os jovens missionários da igreja, jovens da igreja congregacional, que tinha um trabalho tinha até acho que curso, se não me falha a memória, preparativo para esse trabalho de missões. E outra coisa que a igreja pode se fazer também é um mural para missões, como disse aqui o autor, transculturais, e além de cartas circulares missionárias com os quais
a igreja está envolvida e manter regularmente ali um resumo informativo sobre o campo, necessitando, e também um resumo de principal notícia. Quer dizer, é importante ter as notícias do campo, né? Na questão de a fim que a igreja entenda que modificações políticas, guerra, fome, seca, abertura política, etc., altera brutalmente o trabalho de missionário em tais regiões. Quer dizer, ele tem que estar informado sobre isso tudo, né? O que está acontecendo no país, por que, por exemplo, vamos dizer que nós tivéssemos missionários na Venezuela, com essa crise que houve lá na Venezuela, né? Que muitos venezuelanos tiveram que sair do país, abandonar suas casas, né? Então, a gente vê também em outros países aí que estavam em crise, né? Guerra civil. Então, nós temos que também estar sabendo, aprofundando, até mesmo para interceder por esses missionários, saber o que está acontecendo. Então, é importante que a igreja esteja sendo informada sobre determinado trabalho. E alcançar desafio específico à igreja, como respeito do envolvimento financeiro com tal obra, né? A questão de não só a questão de ajudar, enviar, a questão do dinheiro, né? Ou ajuda financeira, mas questão de saber como é que está sendo, o que está precisando, entendeu? Que se puder um missionário passar um relatório dos gastos, o que ele precisa, até para a igreja de repente mandar mais um pouco, né, na questão conforme a sua necessidade. E o que acontece? O envio de Bíblias na língua nativa também é importante, né? A igreja envia a Bíblia para os povos sem acesso à palavra, porque normalmente o missionário vai, né? Ele tem a sua Bíblia, mas aquelas pessoas que estão sendo evangelizadas, elas não têm Bíblia, né? Então é importante que também a igreja envie Bíblia através do missionário, né? Isso precisa de ter um gasto financeiro, precisa de contribuição. E o envio de revistas e livros evangélicos às igrejas em países com dificuldade na área de literatura. Muitas vezes as pessoas têm livros, já leram o livro em casa, então é importante doar esse livro para a igreja, e a igreja ali juntar esses livros e quem sabe enviar para missionário, para que eles possam ali distribuir para aqueles povos que necessitam, livros que vão falar da palavra de Deus, vão falar de testemunho. Isso vai ser edificante para essas pessoas, então elas vão ser abençoadas. Então, com esse irmão que está doando esse livro, então às vezes a pessoa diz, mas eu não posso, eu estou passando uma dificuldade, estou desempregado, eu não posso até contribuir com missões, eu não posso, mas gente, se puder mandar um livro que não lê mais, alguma coisa que possa contribuir, é válido, qualquer coisa que ajuda, né, o missionário. Por isso que é importante que eu falei, o missionário, ele está em comunicação muitas vezes com a igreja, dizendo as suas necessidades, que às vezes não é uma questão até de dinheiro, mas é uma questão que ele está precisando de alguma coisa. Quem sabe, às vezes, um sapato, um terno, né? Porque o missionário normalmente ele usa um terno, às vezes ele faz caminhada, ele gasta muito sapato, um tênis, e alguém tem aquele tênis, às vezes, que não usa mais, mas que está em bom estado, pode doar também e passar isso para o missionário. Isso tudo é válido, qualquer ajuda que se faz ao missionário é válido, entendeu? E a igreja vai estar abençoando. Em consequência disso, Deus está vendo todas as coisas e irá abençoar a cada irmão que se prontificar a fazer essa obra e poder ajudar. Eu peço a cada um que está assistindo, né, essa aula, que possamos pensar, meditar nessa questão de podermos ajudar. Agora, o mais importante que eu acho é que a igreja ela tem que se concretizar, que ela tem que dar o dízimo da igreja. Ela tem que dar a 10ª parte ao Senhor. E outra coisa, eu particularmente, eu não dou o líquido, eu dou o bruto, inclusive o meu vale transporte, que agora eu nem estou recebendo,
e que normalmente eu recebia, né, o Vale Transporte, mas como eu estou trabalhando remotamente em casa, eu não recebo o Vale Transporte. Mas o Vale Transporte vinha em dinheiro no meu contra-cheque. O próprio meu auxílio alimentação também vem no contra-cheque. Eu não recebo papel de ticket de alimentação ou refeição. Eu venho em dinheiro. E tudo isso que eu recebo no contra-cheque, esse todo bruto, é o que eu tiro meus 10% para contribuição para a igreja. Então, quer dizer, se todos nós contribuímos e formos fiéis ao Senhor, nós poderemos fazer grandes coisas na igreja, mesmo sendo uma igreja pequena, mesmo sendo poucos membros, porque Deus irá abençoar e cada um irmão será abençoado, porque ele está fazendo a obra do Senhor, ele está contribuindo para a obra e Deus vai honrar e vai abençoar. Porque, irmãos, eu tenho recebido muitas bênçãos por ser fiel ao Senhor. Eu peço que todos nós possamos ser fiéis ao Senhor, porque Deus vai abençoar. Em nome do Senhor Jesus. Amém, irmão? E agora vamos orar, agradecendo a Deus e pedindo a Deus bênção para todos nós. Senhor, Deus e Pai, nós te louvamos, te glorificamos, te exaltamos, te agradecemos porque, Senhor, nós podemos fazer a Tua obra. Nós temos essa capacidade, Senhor, porque, Senhor, Tu és o nosso Deus. E as vidas precisam ser evangelizadas, almas que precisam conhecer a Jesus. E através dos missionários, através dos evangelistas, é que possamos, Senhor, alcançar essas vidas, Pai. Essas vidas transculturais, Pai. Essas vidas de outras culturas, Pai. Que elas possam ser alcançadas, meu Deus. E que nós possamos contribuir, Pai. Não só financeiramente, mas com nossas orações, com aquilo que podemos nos dar, Senhor. Aquilo que temos, às vezes, no nosso lar e que nós nem usamos, mas podamos contribuir para a Tua obra, para que vidas sejam salvas e libertas, porque, Senhor, a Tua volta está próxima e Maranata vem Jesus. Mas é preciso que essas pessoas sejam alcançadas, Pai. Por isso nós te pedimos, dá-nos discernimento, sabedoria, orientação, poder, moderação nos nossos gastos, para que possamos, Senhor, cada vez mais contribuirmos para a Tua obra. É que nós te pedimos, te louvamos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. E a paz do Senhor Jesus e até a próxima lição. Fiquem com Deus. Amém.